Agora eu vou chamar o Theo Cury novamente para a gente falar sobre sucessão no Supremo Tribunal Federal, porque, olha, parece que sumiu, né? Ninguém mais fala do Jorge Messias, o Theo Cury, mas aparentemente, porque nos bastidores as conversas continuam, né? Continuam e há uma percepção por parte não só do governo do presidente Lula, mas também de senadores e de ministros do Supremo Tribunal Federal que as resistências diminuíram, que houve uma redução na insatisfação com relação ao nome do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo e que está aberto o caminho para a aprovação dele no Senado Federal. Uma mudança com relação à percepção que havia no final do ano passado, diante também de um estremecimento político entre o Palácio do Planalto e a cúpula do Senado Federal. E por que isso é importante? Porque o Senado Federal é o responsável por receber a indicação de um indicado pelo presidente da República à vaga, a cadeira de ministro do Supremo, sabatinar esse nome e aprovar o nome para que ele de fato possa ser nomeado e empossado ministro do Supremo Tribunal Federal. A percepção é de que essas resistências diminuíram, depois de muita conversa, depois de afagos e gestos não só do presidente Lula ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas também de Davi Alcolumbre ao presidente Lula nos últimos dias e nas últimas semanas de 2025. Então, a percepção nesse momento é de que o clima está bem melhor do que estava no final do ano passado. Não significa que o processo foi fácil, mas a percepção é de que, a despeito das dificuldades, Jorge Messias terá o nome aprovado pelo Senado Federal. Obviamente, era algo que era levado em consideração, mas diante de um receio externado ao Palácio do Planalto de que não haveria votos suficientes, o presidente Lula deixou de enviar aquela mensagem presidencial que formaliza a indicação do Jorge Messias ao STF. Então, diante disso, ele anunciou o anúncio, mas não enviou a mensagem presidencial ao Senado, porque havia essa sinalização, esses recados passados por senadores, emissários também do Davi Alcolumbre, de que o ambiente não estava propício para o envio com a consequente análise do nome dele pela Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, o presidente Lula segurou. As conversas aconteceram, eles conversaram também no final do ano, o presidente Lula e o presidente Davi Alcolumbre. É esperada uma nova conversa antes da retomada do recesso das atividades do Legislativo no começo de fevereiro, e há uma expectativa até otimista dentro do governo, de uma ala do governo, obviamente, de que essa mensagem, com a formalização da indicação, seja encaminhada ao Senado Federal logo no começo do mês de fevereiro. Então, essa é a expectativa, para que sim desse início a tramitação desse processo, que ele possa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e, uma vez aprovado, o seu nome analisado pelos senadores no plenário do Senado. Ele precisa de 41 votos, há uma percepção que ele terá. Obviamente, não é fácil, foi muita articulação, é muita conversa. Ele segue ainda, o ministro Jorge Messias, Débora, quem nos acompanha, conversando com os senadores, indo aos gabinetes, telefonando para os senadores que vão analisar o nome dele, que vão sabatiná-lo na Comissão de Constituição e Justiça. E, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, há uma percepção de que quanto mais tempo, essa visão é compartilhada também dentro do governo, quanto mais tempo na geladeira, tem mais tempo também para que as articulações avancem e o trabalho para diminuir a resistência também continue de maneira mais viva. Então, essa é a percepção. Isso aconteceu, por exemplo, com o André Mendonça. Ficou 4 meses e meio na geladeira de Davi Alcolumbre quando ele presidia a Comissão de Constituição e Justiça. Foi muito tempo, mas nesse tempo todo ele conseguiu conversar com muita gente, convencer muita gente e converter muito voto não em voto sim. Foi isso que foi decisivo para que ele se tornasse ministro do Supremo Tribunal Federal. A avaliação é a mesma no caso do Jorge Messias. Ficou menos tempo na geladeira, mas também é um tempo considerável, e a expectativa é de que isso consiga converter favoravelmente a ele para que ele seja aprovado pelo Senado.